Muito bem, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4. Como eu disse pela manhã, vou pedir permissão aos jovens. Foi uma palavra que a gente compartilhou na nossa rede. E eu senti o desejo de compartilhar com toda a igreja. E nós vamos fazer isso hoje. Irmãos, conte-se uma história de um rapazinho. O nome dele é Joãozinho. Quem já ouviu muita história de Joãozinho aí? Ei, todo mundo, né? E conte-se a história de Joãozinho, que era um menino meio treloso, meio rebelde. E a história diz que, chegando um belo dia na sala de aula, Joãozinho preparado para tocar o terror, a professora diz: sentem-se, vamos começar a aula. E Joãozinho não sentou. E a professora diz: senta, Joãozinho. Ele diz: não sento, senta, não senta, sento, não sento. E depois de alguns segundos de discussão, o Joãozinho decidiu sentar. Mas ao sentar ele disse: me sentei, mas por dentro estou de pé. Esse é o famoso teimoso, né? Será que tem algum crente Joãozinho aqui nessa noite, Jesus? Vamos meditar nisso. E essa história fala de alguma coisa que a gente quer compartilhar com os irmãos aqui. E que eu sei que o Espírito tem gerado no nosso coração. Hoje à tarde eu recebi um texto de alguém que teve pela manhã, compartilhando aquilo que Deus falou e acrescentando. E é tão bom, porque a palavra de Deus é assim. E a pessoa já trouxe para mim coisas que eu nem pensei, que nem coloquei na mensagem. E é isso que o Espírito vai fazendo. Enquanto a gente vai falando aqui, Ele fala pessoalmente a você. Amém, queridos? Então, em Tiago, no capítulo 4, nós vamos nos deter apenas em um versículo, mas eu gostaria de ler todo esses 7 versículos. 4:1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendes que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler todos juntos nessa versão? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Vamos dizer com mais força? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Amém. Quem crê nessa palavra, diga amém. Vamos orar. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos conduza, porque somos tão limitados e sem o Teu Espírito nós somos incapazes de receber essa palavra, que vai tão além da nossa alma, da nossa intelectualidade. Nós queremos que ela penetre o nosso espírito, juntas e medulas, conheça, prescrute o nosso coração, o nosso interior. Que em nome de Jesus, como o pastor orou, que nenhuma artimanha do inimigo prevaleça nessa hora em nome de Jesus, mas que estejamos totalmente liberados, para que os céus venham sobre nós enquanto a palavra é liberada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu contei a história desse menino e talvez você se identifique com isso. Nós vivemos numa geração, temos falado muito isso, e a cada dia percebemos que o negócio vai piorando. Pela manhã eu dizia que nós percebemos isso até nas nossas crianças. Nós temos muita necessidade de nos impormos, de nos colocarmos. A história do Joãozinho mostra um menino completamente cheio de si, né? De uma criança que, apesar de aparentemente se submeter, mas por dentro não se submete. E orando por tudo isso e pensando em tudo isso, Deus me trouxe à memória esse texto e eu comecei a meditar sobre ele. Li o livro de Tiago, e se você for ler o livro de Tiago, você vai ver que é um homem que defende a fé vindo ou movida através das atitudes, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, é como se procurássemos maçã, e obviamente vamos procurar maçã numa árvore grande, frondosa, e que dê frutos.
Então, é meio automático você falar da sua fé em Cristo e as pessoas esperarem de você uma atitude de Deus. É assim ou não é? E quando isso não acontece, nós frustramos o reino. Nós, de alguma forma, comprometemos o reino de Deus. Quando nós não conseguimos refletir Jesus, nós comprometemos o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Uma vez Jesus disse que quem visse a ele via o Pai. De que ele não veio trazer um reino humano. Talvez aqueles discípulos e todo Jerusalém, todo Israel estava esperando um homem que viesse, que tomasse as espadas, que assumisse o controle. Mas a Bíblia diz que Jesus, por diversas vezes, afirmou que o reino dele não era desse mundo. Então, nós entendemos que Deus está desejando nos promover para que vivamos debaixo, sob o seu domínio, sob o seu controle, sob o seu governo. E quando nós lemos esse texto no livro de Tiago, nós entendemos que ele está falando diretamente para a igreja. A primeira vez que eu li esse texto, há muito tempo atrás, eu tive uma visão meio global, porque ele diz de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós. E você pensa que ele está falando de um nível mundial. Mas, na realidade, Tiago está sendo muito específico para a igreja. E se você vai ler o contexto, você vai perceber que ele estava escrevendo para a igreja dispersa. A igreja que foi dispersa de Jerusalém para cumprir o propósito de espalhar o evangelho por toda a terra. E ele está falando especificamente sobre a igreja. Se ele está falando da igreja, para a igreja, ele está falando para nós aqui nessa noite. Amém? Você é a igreja. E ele está perguntando de onde vem tudo isso. E ele enfatiza que tudo isso que acontece, as contendas, as guerras, as confusões, procede da nossa natureza pecaminosa. Eu já ouvi alguém dizer que quando nós recebemos a nova natureza, a natureza de Cristo, nós não perdemos a velha. E por isso nós vivemos em constante guerra. E pastor Júlio diz que dentro de nós existem duas feras. A que você alimentar mais é a que vence. A carne ou o espírito. O que você tem alimentado mais? Talvez você não saiba dizer assim automaticamente, mas se você olhar para as suas atitudes e para a sua vida, ela vai responder. É ou não é, irmãos? Então, nós precisamos, nessa noite, abrir o nosso coração, porque a palavra que eu quero trazer para a igreja é alegria, prazer em se submeter a Deus. Será que é possível? Quando nós ouvimos aquele texto que diz que a vontade do Senhor, em Romanos 12, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Parece que Deus está falando de uma coisa que nós não vivemos. Porque quantas vezes parece que a vontade de Deus é tão pesada para nós? Então, submeter-se a Deus tem que vir recheado de prazer e de alegria, irmãos. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu já conheci muitas pessoas ao longo da minha vida cristã que servir a Deus para eles é um fardo, é um peso. É mais tragédia, derrota, infelicidade do que alegria e o contrário. Você já conheceu alguém assim? Aqui à noite não tem ninguém assim não, né? Mas é aquele irmãozinho que você encontra que só tem luta para contar, que só tem tragédia, derrota. Ele exalta tanto o que o diabo faz que Deus fica lá em último plano. Tem gente que vive focado no diabo. Você já percebeu isso? Os nossos olhos estão no Senhor. Amém, queridos? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, diante de tudo isso que nós lemos, eu gostaria de me deter no verso 7, que nós lemos e repetimos, que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amados, nós, muitas vezes, não usufruímos da palavra de Deus porque não conseguimos entender. E por isso é tão importante meditarmos na palavra e não apenas ler. Eu não sei se você conhece alguém, mas tem muita gente que lê muito a Bíblia. E muitas vezes isso não tem virtude nenhuma, porque a Bíblia, sem a revelação do Espírito, é como qualquer outro livro. A pessoa se enche de intelectualidade, de conhecimento, mas fica completamente de mãos amarradas, sem poder usufruir daquilo, porque só o Espírito traz a revelação de Deus. A luz da revelação da palavra só pode vir através do Espírito Santo. E quando você vai para investigar
A primeira parte do versículo diz: sujeitai-vos. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre isso. Sujeitar-se a Deus. Se você vai para o dicionário, a palavra sujeitar-se quer dizer alinhar-se sob. Estar alinhado debaixo, não é sobre, é sob. E nesses dias nós também temos ouvido muito falar sobre alinhamento. O apóstolo Luiz Hermínio fala muito sobre isso, né? Sobre estarmos alinhados. Essa palavra é muito interessante, né? Porque às vezes, não sei se você já colocou um quadro na parede, eu já desisti disso. Porque eu olho, para mim está certinho, mas quando você bate o prego, cota lá, não está alinhado o negócio. E aí vai um profissional, ele coloca o prumo, quem já viu o prumo, né? É prumo ainda que chama? É? Como é? Nível. Não faz essa cara, Glaucio, eu só lembrei do prumo. Nível. E aí ele bota lá direitinho, o negócio, a aguinha fica lá no meio, pronto, aí dá certo. Irmãos, nós estamos precisando colocar um nívelzinho na nossa vida, amém? E o prumo também, amém. Prumo é para os mais antigos, nível, mas glória a Deus, amém, os dois. Saprume, esse é o famoso saprume. No Nordeste vocês têm linguagem para tudo. Queridos, nós precisamos nos alinhar debaixo. Isso quer dizer sujeitar-se. Quando eu me submeto a Deus, as coisas são diferentes. Mas o que eu me pergunto é que, por que será que nós temos tanta dificuldade de submeter a Deus? Por que será que a nossa carne impera tanto na nossa vida? Eu não sei se você vive nessa batalha, mas muitas vezes é uma batalha para mim. Você está debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus projetou para a sua vida. E muitas vezes, queridos, eu tenho a impressão de que é porque nós conhecemos o nosso Deus muito superficialmente. Nós estamos vivendo no tempo, na época da superficialidade. Né? A gente nunca viu tantas pessoas prezarem tanto pela sua aparência, pelo seu corpo. Ontem nós encontramos uma mulher que ela já está assim, ó. Irmão, de tanto que já puxou, que já aplicou, que está uma coisa séria. Meu marido disse que quando ela for rir, ela vai levantar a perna, assim, de tanto que está puxando. Porque, irmãos, é tanto puxa e estica, né? É uma necessidade que as pessoas têm de se mostrar perfeito. E muitas vezes nós projetamos isso para a nossa vida espiritual. E aí conhecemos Deus superficialmente. E quando eu falo de superficialidade no reino, eu estou falando da religião. A religião nos mascara. Nós vamos para a igreja bem bonitinho, a gente até muda as nossas roupas, ou pelo menos alguns, né? Muda as roupas, Deus ainda está trabalhando, trabalhar tem que ser forte. Mas aí vamos mudando as roupas, eu vou todo domingo para a igreja, eu, graças a Deus, já dou meu dízimo, eu tenho buscado ler a Bíblia, e nós vamos viver naquilo que aparentemente é certinho. E isso vai nos levando para um lugar dizendo, eu acho que agora eu estou indo bem. Só que, querido, a vida cristã ela vai muito além daquilo que se vê. No tempo dos fariseus, quando Jesus veio, a religião estava tudo sob controle, estava tudo ótimo. A Bíblia diz que os fariseus faziam tudo bem direitinho. Eles jejuavam, a Bíblia diz que eles iam às praças e ali eles levantavam as mãos e rasgavam, se tinham de pano de saco, colocavam cinza na cabeça e todo mundo dizia assim, ai, como eles são santos, olha que coisa linda, eles estão buscando a Deus. E quando Jesus vem, ele começa a quebrar tudo a partir da casa de Deus. Porque a religião, ela nos diz o que fazer. Isso o pastor Júlio tem falado incessantemente. Mas o evangelho de Jesus, a fé no nosso Jesus, nos diz que nós temos que ser. E para Deus é muito mais importante quem você é do que o que você faz. Porque se não fosse assim, queridos, naquele grande dia, a Bíblia não diz que ele dirá a muitos assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E alguns vão dizer, mas Senhor, eu profetizei, eu tinha esse dom. Senhor, eu pregava, o Senhor não viu quanta gente se converteu enquanto eu pregava? E em teu nome tinha um demônio lá, assim, eu fui e expulsei. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Quer dizer, eu não caminhei com você, eu não tive relacionamento, eu não te conheço intimamente. Em outras palavras, talvez Deus vai dizer, você nunca se submeteu a mim, você viveu o seu reino, a sua vontade, o seu querer, mas não aquilo que eu tinha projetado para você. Amados, dá um temor no seu coração quando você pensa nisso?
E eu fico pensando, Deus, será que nós te conhecemos de verdade? Irmãos, eu tenho tanto medo de estar achando que nós estamos indo bem. Nós precisamos estar num lugar sempre de estar debaixo, humildemente. Esse mesmo texto, o próprio Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. Você já viu o que é resistir? Nós vamos ver mais na frente. Resistir é se colocar contra. Deus está contra você se você vive debaixo de soberba e de orgulho. Isso é muito sério, irmãos. E é interessante que uns dizem assim, eu me orgulho da minha humildade. A única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Não, irmão, você pensa que não tem gente assim? Não se engane. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim, eu tenho problemas. Lógico, todo mundo tem de inferioridade, eu tenho de superioridade. Ela se achava superior às pessoas. E o fim dessa pessoa foi tão triste. Porque Deus resiste o soberbo. Só que muitas vezes, queridos, a nossa soberba e o nosso orgulho é uma coisa travestida. Não é tão visível. Ah, mas eu falo tão mansinho com as pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Mas quando você não submete à vontade de Deus, isso é orgulho. Você está dizendo, Deus, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Tem irmãos que devem cantar assim, irmãos. Vamos cantar assim na igreja? Eu sei o que é melhor para mim. Minha vontade é boa, perfeita e agradável. Só eu sei o que é melhor para mim. Irmãos, vivemos assim muitas vezes. O Ed diz sempre que crente não mente, crente canta. Porque muitas vezes a hora que a gente mais mente é quando estamos cantando. Porque não é a verdade do nosso coração para Deus. Irmãos, e Deus tem me inquietado muito isso, sobre estar debaixo, sobre me alinhar debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus tem para mim, de me submeter. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem, nunca se levantou tantos novos empreendedores, novos patrões. Porque muita gente diz, eu nasci para mandar e não para ser mandado. Ah, mas eu não vou nada. Está pensando que eu vou ficar servindo de empregado a vida toda? Eu vou ser patrão. Será que é simplesmente uma vontade de prosseguir, de caminhar, ou é orgulho? Ou porque você quer estar por cima e não por baixo? Ou porque você quer mandar e não ser mandado? Irmãos, e não se engane, você transfere isso para a sua vida com Deus. E uma das coisas que nós temos visto nesse tempo é que nós estamos exercendo, ou pelo menos desejando exercer muito controle sobre as coisas. E eu tenho percebido que Deus tem tirado o nosso controle de muitas coisas. Glória a Deus por isso, irmãos. Às vezes o processo é doloroso, é ou não é? Quem gosta de ter o controle das coisas aqui? Levanta a mão, só para eu ver. Ai, como os irmãos são santos. Glória a Deus. Eu vou perguntar de novo. Quem gosta de exercer controle sobre as coisas? Eu já levantei minha mão. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto, e eu estava dizendo pela manhã que eu sou uma mulher muito atarefada. Só de filho eu tenho 3. É uma tropa. Se eu não for organizada, eu não vivo. Eu não durmo, eu não como, é uma loucura. Então eu procuro ter as coisas organizadas. E aí a gente fica tentando exercer controle sobre tudo. É assim ou não é, irmãos? Você não quer que nada saia do seu controle. Hoje eu acordei, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Se por acaso alguma coisa der errado, eu perco a unção. Não importa quantas horas você orou. Mas alguns minutos você vai sair da cruz, vai subir no salto alto, vai montar o barraco, e Jesus que fica esperando você ter os seus 5 minutos de piti para voltar. Então, quando nós exercemos controle sobre as coisas, parece que as coisas são melhores para nós. Irmãos, nós precisamos entender que Deus quer assumir o controle da nossa vida. Eu costumo dizer que se Deus não tiver o primeiro lugar na sua vida, Ele não quer outro. Ele deve estar sentado no trono e reinando. E às vezes vivemos situações de crise
E eu louvo a Deus pelas crises, porque as crises nos ensinam que nós precisamos depender do nosso Deus. As crises nos dizem que nós não temos controle sobre nada. É ou não é, irmãos? Hoje, pela manhã, eu testemunhava de alguma coisa que eu nem tinha pensado nisso, mas enquanto eu estava pregando, isso veio à minha mente. Uma pena que ela não está aqui hoje, mas ontem eu estava escovando meu cabelo com Meire e a gente começou a conversar. Meire é uma pessoa aqui da igreja e ela quebrou o pé. Minha filha foi ficar na casa dela um certo dia, alguns meses atrás, e um cachorro atacou as meninas e as meninas gritaram descontroladamente e ela correu. E ela tem uma deformidade no pé direito. Direito, né? Ela tem uma deformidade no pé direito, o pé é um pouco... enfim, uma deformidade. E ela correu, e quando ela correu, ela quebrou esse pé. E foi uma loucura, foi para o hospital, enfim. Teve que engessar, ela passou 40 dias imóvel. Irmãos, e ela é cabeleireira. A única fonte de renda dela vem do salão dela. Então, você imagina uma pessoa 3 meses, ou pelo menos 2 meses, sem trabalhar em cima da cama. É uma provinha fácil para a pessoa passar? E aí... nosso papel foi não deixar a peteca cair, não deixar ela morrer. E nós ficamos ali orando com ela, e eu mandava palavras de encorajamento e dizia: Meire, confia no Senhor, Deus está no controle, Deus sabe o motivo de todas as coisas. E quantas vezes ela chorava e dizia: eu estou muito chateada com Deus, pastora, como é que Deus permite uma coisa dessa? Barará, barará. E quantas vezes eu declarei aquele texto que diz que todas as coisas cooperam, Romanos 8, 28, para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos completar o texto? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nada que Deus faz na terra é sem propósito. Você crê nisso? Amém. Você crê no deserto, no vale, na dificuldade que você está passando, na alegria, na fartura? Tem um propósito. E aí, eu conversando com Meire ontem, Deus é lindo. E aí ela disse, e eu disse: e aí, Meire, como é que está o pé? Ela estava testemunhando de Fred, o quanto Fred foi uma benção. Fred é fisioterapeuta e fez todas as sessões com ela. E ela disse: pastor, eu já fiz 14 sessões. E Fred foi uma benção na minha vida, eu não teria condições de pagar isso jamais. Enfim, testemunhando. E eu disse: como está o pé hoje? Ela disse: pastor, o pé está tão bem que eu só me lembro de noite dele. Eu passo o dia todinho trabalhando em pé, faço cabelo das clientes, vou, vendo, volto e não sinto o pé. E eu vou dizer uma coisa à senhora, pastor. Eu estava me lembrando esses dias que, olha, quando eu subi essa ladeira aí da minha casa, era uma dor tão grande nesse pé. E eu dizia: meu Deus, o tempo passa e em vez desse pé melhorar, ele está ficando pior. Parece que ele está atrofiando cada dia mais. E agora, depois que eu quebrei, depois que eu fiz as fisioterapias, o meu pé está outro. Olha, eu subo essa ladeira que nem sinto que tem um pé com essa deformidade. Eu subo, desço, eu trabalho o dia inteiro. Pastor, ele é mole, agora ele está flexível. E ela começou a testemunhar, e eu soltei o cabelo, a escova, olhei para ela. O Espírito na hora, né? E eu disse: Meire, olha aí o propósito. Deus não queria que você tivesse um pé limitado. Deus permitiu, porque Ele é bom. E você não entendeu. E hoje seu pé está infinitamente melhor do que estava antes. E ela disse: meu Deus, é verdade, pastora. Glória a Deus, eu não tinha pensado nisso. E aí nós começamos a louvar a Deus ali naquele momento. E entendemos, irmãos, que os pensamentos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E essa mulher está usufruindo agora daquilo que Deus fez naquela época, e ela não entendeu nada. Ela nunca sentiu tanto amor, nunca foi tão cuidada, tão amada, tão amparada, tão provida, nunca recebeu tantas mensagens de encorajamento, porque todas as coisas cooperam para o bem. Se você ama a Deus, se você não resiste e se submete. A questão, queridos, é que nós somos como criança. Aqueles meninos mimados que resistem. Às vezes eu brinco dizendo isso com meu filho, que às vezes eu ofereço uma comida para ele e ele não quer de jeito nenhum, o pequenininho. E eu fico: filho é bom, filho, ele é muito bom de boca. E tudo que a gente coloca na boca dele, ele gosta. Mas algumas coisas ele resiste. Aí eu tapei. Quando ele abre a boca, eu enfio a pulso. Aí ele faz: é bom.
Irmão, sem brincadeira, às vezes é uns 10 minutos de guerra. Às vezes, dependendo do lugar, eu nem faço isso, porque a pessoa vai escandalizar, vai achar que eu estou agredindo. Mas eu sei que se eu colocar na boca dele, ele vai gostar. E aí fica... É bom. Irmãos, nós muitas vezes somos assim, eu não é? Deus está querendo ensinar, Deus está querendo trabalhar, mas o caba não se dobra. Irmãos, e aí o processo fica mais doloroso. Né? Quem já apanhou quando era criança? Você relutar, meu filho, sai tapa na mão, sai tudo. Agora, se o cabo ficar quietinho, ainda é mais fácil. É ou não é? Quem já levou tapa por tudo quanto foi canto, porque resistiu? Um bocado aí. Irmãos, não resista. Diga para o seu irmão, se submeta. Não seja um crente Joãozinho. Se eu mandar os crentes Joãozinho levantar a mão, será que eles vão levantar? Oh, Jesus. Amados, nós podemos confiar no nosso Deus. Essa foi a frase que os meninos postaram hoje no grupo. Eu conto muito isso, que uma vez foi a pastora Sherry que ministrou minha vida e ela disse, pastora, você não precisa se justificar. Você pode confiar em Deus. E aquele pode saltou aos meus olhos assim. E quantas vezes eu aconselhava pessoas dizendo, você tem que confiar em Deus. Irmãos, confiar em Deus não é uma obrigação. Você pode confiar. É diferente ou não é? Eu posso confiar no meu Deus. Eu posso me submeter e ser guiado. Eu posso ser conduzido pelo vento do Espírito, o vento do Espírito que eu não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas eu quero ser levado. Eu posso confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu sou limitada, eu vejo hoje, o aqui e o agora, Deus vê o amanhã. Amados, deixa Deus te conscientizar disso. Deixa Deus gerar no teu espírito isso. Para de submeter a sua vontade. Submeta-se à vontade de Deus. E quando nós nos colocamos nesse lugar, irmãos, é tão mais fácil. Hoje eu tive a oportunidade de ir num lugar e eu estive ali, a gente parece que Deus abre os nossos olhos espirituais e eu disse, meu Deus, quanto vazio, Senhor. Quanta superficialidade, quantas pessoas que vão terminar esse momento aqui e vão estar no mesmo estado de miséria, irmãos, e o pior é que tem muita gente que sabe o caminho de volta, que sabe o caminho em Deus, que conheceu a vida em Deus, mas ainda assim prefere estar longe dele. Essas 2 últimas semanas, 2 jovens me disseram a mesma coisa. Ah, pastora, se todo mundo ouvisse os conselhos de vocês. Ele está dizendo, eu fui um. Se a gente ouvisse da primeira vez que vocês falassem, olha como seria diferente. Eu digo, oh Deus, amém, Senhor. Que mais pessoas estão entendendo isso, porque irmãos, Deus sabe o que é melhor para mim. E Deus muitas vezes usa os seus profetas, os seus ungidos, às vezes seu pai, sua mãe. Oh Deus, os pais vão começar a dar glória a Deus aqui quando eu disser, ouça seu pai, ouça sua mãe. Muitas vezes é a boca de Deus falando a você, e você está resistindo. Irmãos, e nós quebramos a cara mesmo, quando escolhemos não nos submeter à vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus vem através de alguém. Muitas vezes a vontade de Deus vem através de uma situação de crise. É tão difícil a gente entender isso, que muitas vezes Deus está no meio da crise, nos ensinando, trabalhando em nós. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. E eu testemunho isso aqui sempre. Há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de dizer para o meu marido, meu filho, a igreja está tão bem. Meu Deus do céu, parece que a gente está aprendendo o negócio. Tá, agora vai. Eu comecei a sentar no trono assim, achar bom, sabe? Dizer, oh, que coisa tão boa. A gente está aprendendo a fazer igreja. Irmãos, mas sabia ele, o que eu estava dizendo. Dias depois, Deus tirou completamente o controle das nossas vidas. E assumiu. Glória a Deus por isso, né? Ele não deu a ninguém, não. Ele assumiu o controle. Irmãos, e foram dias de deserto. E eu já contei isso aqui, que muitos dias eu fui para o chão e chorei. Disse, Deus, eu estou em pecado, mostra. Se Júlio está em pecado, me mostra, Senhor. E às vezes eu chegava nele e disse, Júlio, tu está em pecado, Júlio. Me confessa. Em nome de Jesus.
Irmãos, meu Deus. Era tanto deserto que eu dizia assim, não é possível. Sabe Jó? Os amigos dele diziam assim, Jó, caba velho, tu pecou feio. Era eu. Eu dizia, meu filho, me confessa em nome... Olha, eu vou lhe perdoar. Eu lhe perdoo. E Deus agora confessa. A Bíblia diz que aquele confessa e deixa alcança. Júlio já estava confessando, mesmo sem eu ter pecado, para ver se eu sossegava. Irmãos, não era. Sabe o que era? Olha eu besta. Era Deus dizendo assim, me dá o controle, Aline. Você se identifica com alguma coisa? Será que você está passando por algum deserto, por alguma situação? E você está lutando com Deus, dizendo, Deus, me dá essa direção. Oi, Deus, passa para o banco do passageiro, que o senhor não é doido. Deixa eu assumir esse controle. Irmãos, e todas as vezes que você tentar assumir controle, se você está buscando a vontade de Deus para a sua vida, pode se preparar. Que situações virão para que você dê ao Senhor o controle de todas as coisas. E eu vivi isso. E nós começamos a usufruir disso. E quando eu comecei a entender que não era pecado, era Deus começando a exercer controle, eu disse, Deus, então pronto. Então, irmãos, isso foi libertador para mim. Foi numa aula do mício, nós estávamos sentados, e a pastora Sherry estava dando aula, e ela disse assim, Deus conduziu ao deserto Moisés, Jesus, Elias, e começou a falar de todos os profetas que foram forjados no deserto. E naquela hora, o Espírito foi ativado assim, e eu disse, Deus, essa é a palavra. Você está me conduzindo para o deserto. Porque no deserto não tem padaria, irmão. No deserto não tem mercadinho para você comprar fiado e pagar depois. Não tem nada. No deserto só tem a provisão divina. Ou você depende de Deus, ou você morre. Foi assim com o povo de Israel no deserto? Foi. Os bambambam que disseram, aqui tá bom. Oxi, Moisés, nós vamos para onde? Não, rapaz, já começam a plantar, os gados já estão tudo arranchados por aqui, nós vamos ficar por aqui. Mas a nuvem está andando, a gente tem que seguir a nuvem. Não, a gente fica. O que acontecia com esses irmãos? Morriam no deserto. Será que você tem visto gente morrer no deserto? Será que você morreu já? Ou está a ponto de morrer porque está escolhendo ficar e não seguir a nuvem de Deus, e não submeter, e não estar debaixo, alinhado àquilo que Deus tem para a sua vida? Irmãos, é o zelo de Deus que tem feito tudo que tem feito entre nós. Eu sinto Deus presente, assim, bradando entre nós, se movendo, nos guiando em direção ao que Ele tem para nós. É uma escolha tua, avançar, estar debaixo ou ficar. Eu tenho 3 filhos, irmãos. E nós tentamos conduzi-los todos da mesma forma, mas cada um entende de uma forma. É assim ou não é quem tem filho? Tem gente que diz assim, criei meus filhos tudo igual, não sei o que foi que aconteceu. Mas nós precisamos entender que tem a ver com a nossa escolha. Submeter-se ao Senhor, estar debaixo, alinhar-se sob, é uma questão de escolha. Será que você escolhe submeter a Deus? Será que você escolhe decidir, dizer, Deus, pode o sangue dar na canela, eu vou estar debaixo da tua direção, eu vou estar debaixo da tua instrução, eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Amados, a segunda coisa que nós vemos nesse versículo 7 diz, mas resisti ao diabo. Elias respondeu aqui, e ele, diga aí, Elias. Amém, Elias. Em nome de Jesus, sobre a tua vida isso. Resistir. Nós temos conversado muito sobre alguns assuntos, entre a liderança dos jovens na igreja, muitas coisas. E todas elas culminam na mesma coisa. Irmãos, nós precisamos entender qual é o nosso papel no reino e nessa batalha que nós estamos vivendo. Nós estamos numa batalha. Mas não é agora, não. Sempre foi. Não é porque a gente está nessa geração, como diz o apóstolo Zermino, porque a gente diz essa geração sempre foi. O diabo sempre foi diabo. Foi ou não foi? E ele veio para roubar, matar e destruir. Nós estamos numa guerra. Alguns não entenderam isso, não. Mas vou repetir para ver se entende.
nós estamos numa guerra. E na guerra ninguém fica se deitado, dizendo assim, eita, coisa boa, ir para essa guerra. Tá bom aqui o negócio, só sombra e água fresca. Não. Guerra é lugar de peleja, de batalha. De dor, de grito, de partir para cima, de atirar, de teitei, de fome, de comida limitada muitas vezes, de uns dias de lazer mas no outro dia, isso é guerra. E nós estamos numa guerra. Agora, qual é a nossa função nessa peleja? Resistir. Diga, resistir. Amados, nós muitas vezes tomamos uma postura para lutar com o diabo. Sabe quem luta por nós? Deus. Batalha espiritual é feita por seres espirituais. O papel da igreja é resistir ao diabo. E se você vai lá para o Aurélio, sabe o que quer dizer resistir? Tomar uma postura contra. É fincar os pés, preparar os lombos e dizer, não saio daqui. Irmãos, eu já assisti cada filme de guerra, que o tal dos soldados é cada coisa que a gente vê, é ou não é? Os grandão dizem assim, você vai ficar aqui tantas horas, não é assim, Cleison? Seja chuva, seja sol, que eles falam gritando assim, e o cabo, sim senhor, não senhor, e o cabo fica lá, irmãos. E eu já vi vários filmes, talvez você já viu também. Entra dia, sai noite, dá chuva, dá sol, e o cabo está lá. Irmãos amados, eu já vi cada filme, os caras chegam, esfregam o olho assim, o sono, e joga água aqui com a arma ali empunhada, e não pode dormir, está na posição, não pode sair da posição. Amados, é isso. Tudo que o diabo está fazendo contra você é para te tirar do lugar. Porque quando nós saímos do lugar, nós estamos descobertos. Quando eu saio do alinhamento do lugar de Deus, de resistir, o diabo ganha território. Se a igreja recua, o diabo avança. Mas se há um pelotão resistindo, o diabo não pode avançar. Você crê assim? A Bíblia diz isso. Amados, precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer. E precisamos resistir ao diabo. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Eu digo aos jovens, e Deus está levantando um bando de jovens tão corajoso nesse lugar, que eu vou dizer uma coisa. Sabe por quê? Porque entendeu o propósito. Você não precisa estar lutando contra o pecado. Enquanto você está focando no pecado, você está perdendo. Porque o pecado é maior do que você. É ou não é? Se você disser que não é, então eu que estou errada. O pecado parece ser maior que nós. Eu não vou conseguir vencer. É assim ou não é? Meu Deus do céu, isso aqui não dá para mim. O diabo plantou isso na geração de jovens. Eu não consigo ficar sem sexo fora do casamento. Quem é hoje em dia que consegue se guardar puro para o casamento? Quem estabeleceu esse padrão, irmãos? Me diz. Quem disse isso para você? Você crê nisso em nome de Jesus? Jesus existiu? Existiu. Ah, pastora, Jesus era Deus, Jesus era homem. A Bíblia diz que ele não usou de usurpação, ele não roubou isso, dizer assim, porque eu sou Deus. Não, antes ele se esvaziou e veio e assumiu a forma de servo, de homem, e habitou entre nós. Ele era sim completamente cheio, ele tinha a plenitude do Espírito, porque ele ouvia de Deus. Você pode viver isso. Amém? Mas ele era homem e ele resistiu. E eu posso dizer aqui a vocês, temos ouvido não muitos dias, o pastor pregou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre Daniel, homens que decidiram firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei.
Amados, é tempo de resistirmos o diabo. Mas como é que eu resisto? Vai lá para a armadura, em Efésios, no capítulo 6, ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar, resistir firmes no dia mau. Tem dia mau na sua vida? Não. Não, dia mau não chega para todo mundo. Chega? Chega, irmãos. Nós não sabemos o que está para acontecer amanhã, irmãos. Sexta-feira passada eu saí feliz da vida, orando em línguas dentro do carro, fiz minhas unhas toda linda, saí, fui-me embora, resolver minha vida, de repente puff! Meu Deus do céu, bati numa moto, porque eu não vi nada. Eu estava andando aqui na minha mão, não tem como ter carro nem dos meus lados, os carros tudo parado. Quando eu encostei, eu fui passando, o homem abriu a porta do carro e eu peguei a porta dele de cheio. E aí, para descer do carro assim, né? Toda me tremendo, sozinha. E aí o moço disse assim: a senhora está bem? Eu disse: estou bem, só estou muito nervosa, preciso só me acalmar um pouquinho. E aí ele disse assim: a gente resolve. Eu digo: resolve, não se preocupe, meu marido vai chegar. Ele disse: seu marido? Eu digo: é. Ó, irmãos, esse homem se tremeu tanto, com medo do meu marido, que eu disse: não, moço, tenha calma. Meu marido é forte, é grande, mas ele é homem de Deus, ele é tranquilo. Não entendi também, não estou entendendo, não. Irmãos, diante de Deus. E aí o homem ficou lá no pé. Tome água, moça. Eu digo: olha, ele disse: mas a senhora vinha muito perto. Eu digo: tá certo, moço, eu não sei de nada, meu marido resolve. E só que na minha cabeça eu não entendi que eu estava gerando medo nele, bichinho. Era porque eu estava nervosa, eu não estava fazendo medo para ele, de jeito nenhum. E aí eu dizia: meu marido resolve, meu marido resolve. E aí eu fiquei sentada lá esperando. Daqui a pouco chegou Glaucio, Petronila, acionou, e Benécio chega em peso nessas horas, né? E o moço ficou lá sentado. E eu sentada, só aqui orando em línguas e dizendo: Jesus, eu estou na posição, Senhor, não sei o que é que vai dar aqui. Eu não sabia, a gente fica tão nervoso que eu não sabia se eu estava errada, se eu estava certa. Aí eu já fiquei pensando no negócio do seguro, como é o nome? Na franquia. Senhor, não tem R$1 na cara. Meu Deus, meu marido, Senhor, tu está no controle. Fiquei ali orando. Daqui a pouco chegou meu marido. Aí disse: aqui é meu marido. Aí ele: opa, senhor. Aí eu estava com medo medonho, chegar um caba brabo aqui para minha banda. Júlio disse: não se preocupe, a gente resolve. Enfim, ele assumiu, né? Ele estava realmente errado. Ele abriu a porta sem ver, na Rio Barbosa, e assumiu tudo. E aí ele se sentou e começou a contar a história dele para mim. E aí eu disse assim: como é seu nome? Ele disse: é Emanuel. Eu digo: prazer, meu nome é Aline. Aí ele disse: muito prazer, dona Aline. Oh, não foi tanto prazer assim, mas prazer. Eu digo: muito bem. Aí eu disse: seu Emanuel, Deus tem um plano para a sua vida. Olha, o senhor está me contando a sua história e eu estou vendo aqui o quanto Deus ama o senhor. Ele virou uma carreta carregada de fósforo, a carreta explodiu e ele foi arremessado para fora, estava sem cinto, por isso não morreu. E ele disse que ficou só com a bermuda do corpo e sem R$1, sem nada. E Deus levantou um homem de Deus que deu dinheiro a ele, disse: olha, toma R$200 para você seguir viagem, toma roupa. E aí depois ele disse do patrão dele que ele não tinha Jesus, mas que o patrão dele era um homem de Deus e tinha Jesus e era uma bênção na vida dele, que ele sofreu muitos anos na mão de tantos homens que não pertenciam a Deus, mas esse homem era de Deus. Daqui a pouco o policial, que a gente foi para a delegacia, foi para a delegacia, irmãos, olha, só presta prova grande. Entrei na delegacia, uma mulher dizendo: eu quero denunciar, olha, um barraco, e eu lá orando em língua: Jesus, vem cá, meu Deus do céu, tem misericórdia. E aí o policial olhou para a gente e disse: vocês são evangélicos? Aí ele disse: eu não sou não, mas ela é pastora. Aí ele disse assim: olha, eu vejo aqui a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve, viu? Porque olha, pode ser a confusão pequena que for, vira um bolo aqui, mas quem tem Deus de verdade, o negócio é diferente aqui. Eu digo: o senhor está vendo, seu Manuel? Olha Deus aqui, seu Manuel. E ele: é verdade, olha. Eu digo: seu Manuel, o senhor vai fazer uma visita lá na nossa igreja, porque Deus ama a sua vida, Deus quer salvar o senhor, Deus tem um propósito na sua vida. Olha, irmãos, foi um reteté tão grande dentro daquela delegacia. E eu só aqui: olha, Satanás, você só perde. Porque, irmão, vai você descer sem discernir, começa a gritar com o homem, aí começa a confusão, no final tudo se acalma, o cabo diz assim: e você quem é? Eu sou crente.
E o nome de Deus pede ser honrado. Irmãos, Deus foi glorificado em tudo. Seu Manuel ligou para mim essa semana. Oi, seu Manuel! O senhor é meu amigo agora. Eu sei, dona Linda. Eu digo, pois venha-se embora. Olha, ele disse, eu vou pegar seu Júlio lá na oficina. Eu digo, não, que já foi alguém. Mas eu queria pegar seu Júlio. Eu digo, não, mas já foi alguém. O senhor tá bom? Eu tô bem. E a senhora? Eu digo, tô bem. Irmãos, Deus já criou aí uma amizade. Olha que coisa linda. E eu, Jesus, no homem. E a mulher dele ficou de longe, não quis nem chegar perto. Mas eu disse, olha, diga à sua mulher que Deus tem um plano para a sua vida. Né? Prega por mim. Eu preguei para o Senhor, agora o Senhor prega para ela. Irmãos, nós precisamos existir. As situações vão vir para a gente sair da posição. Mas resistir significa se posicionar contra. A sua luta não é contra pessoas. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou fazendo isso. Estou sem falar com fulano, graças a Deus. Não é isso, irmãos. Sua luta não é contra pessoas. Tem um monte de gente quando diz assim, Deus vai te dar vitória sobre seus inimigos. Você diz, eita, aquela vizinha infeliz, ela vai ver aquilo que Deus vai... Não é isso, irmãos. Minha sogra, aquela abençoada vai ver a vitória de Deus. Não são pessoas, irmãos. Não é carne nem sangue. Nem carne de mais, nem carne de menos. Não é. É contra principados e potestades. Anjos do mal que lutam contra você. A Bíblia diz que ele luta o dia todo para te destruir, para roubar a sua fé, para roubar a sua alegria, a sua confiança no seu Deus. Mas você pode confiar em Deus. Ele tem o domínio, Ele tem o controle. Dê a Ele o controle. Deus, eu não sei para onde vim, nem como ir, nem para onde eu vou, mas eu confio em Ti. Tem uma canção que a gente canta aqui, sim, eu creio em Ti, eu pertenço a Ti. E ela diz, contigo vou, por onde quer que vás. E se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o Teu querer. E o Teu amor, é por causa do amor, queridos, para sempre, Jesus. Feche seus olhos, declare no teu espírito, em nome de Jesus. Sim, eu creio em Ti, Jesus. A razão do meu viver, de tudo que sou. O problema, queridos, é que nós somos muito conduzidos pela nossa alma. Eu ouvi uma vez uma pregação daquela Sara Shiva, e ela fala sobre alma versus espírito. Ela fala sobre o crente almático e o crente espiritual. E eu descobri naquela pregação que eu era uma crente almática. A pessoa almática, ela é completamente conduzida pela sua alma. Então, se você tem tudo, você está bem. Conhece alguém assim? Eu sei que não tem ninguém aqui assim, né? Mas se você tem dinheiro no bolso, bom dia, sol. Bom dia, flor. Como o dia está lindo. Oh, como você está linda hoje. Oh, glória. Aí no dia que não tem dinheiro, não fala comigo hoje, eu não estou bem. Eu tenho direito de não ficar bem? Posso? Irmãos, foi-se o tempo, em nome de Jesus, na minha vida que eu vivi assim. É terrível. Você vive escravo disso. E quando eu caminho no Espírito, quando eu estou com um problema, com uma batalha, eu não vou para o lugar de oração já assim, oh Senhor. Hoje a Daniela botou no vídeo assim, eu sou discípula de pastor Aline e eu choro bem muito. Então, se for eu, então o é triplicado, né? O pranto brota, né? E a gente não vai para a oração, para Deus, num lugar nele. A gente vai na gente. É a nossa alma completamente ali
mergulhada naquele momento. E quando eu sou guiado pelo Espírito, querido, o que acontece? É Ele que me guia. Ele começa a gerar uma adoração, porque os maiores adoradores, eles brotam na dor mesmo, né? Eu me lembro que quando nós perdemos o nosso primeiro filho, foi terrível. Foi um dia antes, foi na véspera de Natal, eu estava no hospital fazendo coretagem, todo aquele processo. E foi quando Deus deu a primeira canção para o Júlio, que era Coração Apaixonado, verdadeiro adorador, né? Coração Apaixonado. E ele diz assim: apaixonado por ti, Jesus, extravagante adorador. E eu disse: meu Deus do céu, Jesus, extravagante adorador. A gente chorando, perdeu o menino e ó, apaixonado por ti, Jesus, extravagante adorador. Eita, querido, você sabe como é que os céus ficam nessa hora? Sabe como é que o coração de Deus fica? Quando nós resistimos à investida do diabo, dizer: vai para um lugar de tristeza, né? Cadê seu Deus? Você não está orando tanto? Você não está jejuando? Cadê tua vitória? Cadê tua bênção? Cadê tua família que não se converte? Cadê teu marido que não muda? Cadê teu filho que não volta? Adore. Lembra da palavra do pastor há uns domingos atrás? Adore, adore, adore ao Senhor. Deus, eu não sou guiado pelo que eu vejo. A Bíblia diz que nós não caminhamos por fé, por vista. Nós caminhamos por fé no Filho de Deus. Amados, eu separei um texto aqui, uma revelação de João, 1 João, primeira epístola de João, lá no fim. Porque a Bíblia está recheada de quem é Jesus. E Jesus diz lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em Pedro ele diz que não há outro Deus em quem haja salvação. E 1 João, no capítulo 5, o verso 20, João é completamente impactado por essa revelação. E ele diz assim, também, 1 João 5:20, sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos ler de novo? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você sabe em quem você está? Vamos mudar a frase, não vamos dizer a quem a gente tem servido, não. Você sabe em quem você está? Que quando eu falo de servir é um nível ainda menos. É quem está só sob. Mas o projeto de Deus é que nós estivéssemos nele. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Aquele que tiver em mim vai dar muito fruto. Mas aquele que não tiver em mim, aquele que não der fruto, quer dizer, não está mais nele, vai ser cortado e lançado fora. Amados, é tempo de estarmos nele, alinhados debaixo da sua vontade, resistirmos firme. Aquilo que o Espírito puder fazer, ele vai fazer. Aquilo que é a parte dele, ele está gerando, ele não vai fazer, ele está fazendo. Agora a sua parte faça, resista, tome a sua postura, pegue a sua espada, pegue a sua armadura, se revista do capacete, da couraça, da sandália e vá para a peleja resistir. E Deus vai lutar as suas guerras. Sabe como é que eu resisto, queridos? A enfermidade está vindo, o caos. Eu estou aqui na minha posição, adorando a Deus. Senhor, estou te servindo, nada vai me tirar desse lugar. O dinheiro acaba, Senhor, não tem problema. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, tendo muito ou tendo pouco. O desespero, a morte, a tristeza, a angústia bate na sua porta.
o meu Redentor vive. Eu sei que por fim ele se levantará em meu favor. Eu confio nisso, irmãos. Tem muitas pessoas sendo roubadas. Mas olha, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui. É mentira do diabo. Você está sendo roubado apenas no seu entendimento. Sabe aquilo que parece, mas não é? Eu não sei se alguns estão entendendo. Eu espero que sim. Sabe quando parece o caos, mas só parece, não é. Deus tem o controle da situação. Meu Deus, está tudo... Irmãos, quantas vezes eu me comportei assim? Está tudo perdido, vai se acabar tudo. E Deus dizer assim, Aline, não, é mentira, está tudo aqui. Olha aqui. As rédeas estão na minha mão, eu estou com controle. Mas o diabo, ele é expert em pintar um quadro assim, bem de desespero para você. Às vezes eu usufruo disso, dessa paz com os meus filhos. Criar filhos é uma coisa muito difícil. E talvez ainda venha a parte mais difícil. Mas já hoje, às vezes eu quero me desesperar e dizer, meu Deus do céu, não sei como agir. E aí eu venho para Deus e Deus traz uma paz no meu espírito, assim, olha, eu tenho controle. Quantas vezes nós queremos exercer controle sobre eles? Hoje pela manhã Deus me falava isso. Eu ministrei a palavra e quando eu me virei para trás, Deus disse isso a mim. Você tem tentado exercer controle sobre os seus filhos. E o nosso papel, como apenas aqueles que os guiam, que cuidam deles, como mordomos de Deus para a vida deles, é só direcionar o caminho. É só ser o modelo e o exemplo. Mas quem tem o controle da vida dos nossos filhos é o Senhor. Acho que Fabiana usufruiu disso esses dias. Que testemunho glorioso seu, Fabi. Como nós nos alegramos. Como Deus é lindo e cuida. Como nós podemos confiar no nosso Deus, queridos. Às vezes quando eu estou adorando, eu penso nisso, assim, eu confortavelmente deitada no colo do meu Pai e cantando para Ele naquele lugar de segurança, de paz. Usufrua disso, querido. Usufrua disso. Deus quer te levar para um lugar de descanso. Sabe, Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele guia-me mansamente a águas tranquilas. Você pode imaginar ele cantando isso? Você pode imaginar Davi narrando isso? No Salmos 40, um dos últimos versículos. Um rei cheio de riquezas, de poder. Eu estava meditando nisso hoje. Ele diz assim, Salmos 40, no último verso. Davi, um dos maiores reis que Israel teve, ele estava dizendo, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Era simplesmente o rei Davi. Todas as riquezas pertenciam a ele. Sua mesa estava farta de banquete. Mas ele disse, eu sou pobre e necessitado. Porém o Senhor, o meu Deus, cuida de mim. Isso é alguém, querido, que está debaixo dele, está submisso a ele. E nessa manhã, nessa noite, o final da história diz, e ele fugirá de vós. Parece que nós estamos fugindo dele, mas quando nós cumprimos esses princípios, quem foge é ele de nós. Nesses últimos dias, o pastor Scott foi usado pelo Espírito numa das aulas do mício. Nós estávamos numa aula muito normal e ele usou um exemplo assim e parece que ligou a tomada. Quem estava no mício foi assim, exatamente assim ou não? Parece que a tomada foi ligada, assim, tuf. E o Espírito foi ativado assim de uma forma sobrenatural na sala. E nós só conseguimos chorar e chorar e chorar. E a minha vontade era de me jogar no chão. Porque ele usou o exemplo, ele disse, eu moro lá na Mãe Rainha e vejo os pássaros. E ele disse, a águia não bate assim esforçadamente para voar. E todo mundo riu, achou engraçado.
E ele só fez esse movimento assim. Abriu as asas e começou a ser guiado. E aí quando ele fez isso, parece que era o que o Espírito estava desejando assim. E ele disse: nós só precisamos aprender a voar e sermos conduzidos pelo vento. E naquela hora veio assim aquela revelação de Deus: Senhor, quanto tempo eu bati asas. Quanto tempo eu achei que era na minha força e era tão mais pesado do que eu podia suportar. Talvez tenham pessoas aqui nessa noite se sentindo assim. Mas Deus está querendo, querido, te levar para esse lugar de simplesmente estar alinhado, sob, debaixo e na posição. É ser conduzido pelo vento. É abrir as asas e deixar Deus te conduzir. E você vai passar assim pelo deserto, pelo mar, pelo fogo. Mas você já sabe o final de tudo. O final de tudo é Ele reinando, soberano, assumindo o controle, dando ordens. E basta uma palavra de Deus e tudo vem a existir. Podemos confiar no nosso Deus, podemos nos lançar nele. Vamos parar de resistir a Ele, queridos. Quantas vezes parece que ao invés de resistirmos o diabo, resistimos o nosso Deus. Mergulhe na palavra, mergulhe em Deus. Vá orar, vá para aquele tempo de oração com o Senhor. Usufrua, pratique a presença. Pratique a presença. Quantas vezes eu estou trocando os meus filhos. E é assim que acontece, acreditem. Eu estou trocando eles, daqui a pouco aquele gozo do Espírito começa a tomar conta de mim. Eu começo a orar em línguas e eu sinto Deus ali. Esses dias eu estava trocando o Arthur e ele conversando e eu estava em outra. E eu comecei a orar em línguas. Orar macheta da lababachora macida demais. Ore malachura bacheca da labacheira manaceia. E o quarto foi inundado com a presença de Deus. E aí eu, meu Deus, usufruir da presença, queridos. Se o mar me submergir, a tua mão vai estar ali para me resgatar. Se as ondas vierem sobre mim, o Senhor vai me fazer andar sobre as ondas. Queridos, quando eu estou debaixo da direção, do controle de Deus, eu não temo o que está por vir. Quantas vezes Davi disse isso? Quantas vezes Davi disse isso quando Saul estava tentando matar, quando os exércitos de Saul estavam atrás dele? Ele disse: eu não vou temer, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Gente, imagina o povo do lado de Davi. Davi está ficando louco. Tem um exército procurando para matar. É o rei que está tentando te matar. O que o rei disse é ordem, é lei. E ele estava dizendo: eu não vou temer. Não vou temer. E ele precisou? Não. Pelo contrário. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele disse: eu não toco no ungido de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: minha posição não é atacar. Eu vou ficar aqui só na minha, resistindo. Deus vai me dar a vitória. E deu. Nessa noite, queridos, eu gostaria que você saísse daqui dizendo isso: Deus, eu me rendo. Perdi o controle. Eu estou dando o controle ao Senhor. E como a pastora Sher me ensinou numa visita que a gente foi fazer, ela disse assim: e muitas vezes você vai lá e vai pegar o controle de volta e vai dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. Aí em algum momento você vai perceber: é assim ou não é? Poxa vida, Deus, eu peguei de novo. Aí você vai lá: Deus me perdoa, Senhor, eu entrego de novo. E aí você passa um tempo bem, daqui a pouco você vai dizer assim: tá. Vai lá, pega o controle de novo. E aí volta. E aí o diabo vai ficar te acusando: olha, você não disse que tinha dado. O que é que você faz? Senhor, me perdoa, peguei de novo. E aí você vai nesse processo, querida, até aprender. É fácil? Mas é assim. Paulo disse: olha, o bem que eu queria fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, olha, esse é o que eu faço. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Será baixo. Quantas pessoas aqui nessa noite
querem perder o controle. Eu te convidei. Olha, eu preciso dizer, essa palavra foi bem poderosa, mas eu preciso dizer o seguinte. Davi podia resistir ao diabo. Ele podia, por exemplo, lutar contra Golias e vencer. Porque anos antes, ou para muitos anos, ele era jovem, provavelmente adolescente, mas por muitos anos, ele aprendeu cuidando de ovelhas. Então não foi algo de repente. Ele já, sabe, Davi, que escreveu muitos salmos, sabe quando começou esse louvor? Eu acho que ele levava a harpa dele cuidando das ovelhas. Ele aprendeu como usar o estilingue, que chama? Cuidando das ovelhas, protegendo eles do leão e do urso. Jó, em Jó 1, você lê que Jó perdeu tudo. Tudo, até 10 filhos morreram, tudo no mesmo dia. E você vê e aí um servo atrás do outro vem levando as notícias. Perdeu todos seus rebanhos, perdeu servos, perdeu seus filhos, e um vem atrás do outro. E finalmente, sabe o que ele faz? Ele fala, Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí fala, ele se ajoelhou e adorou Deus. Agora, ele podia fazer isso porque ele já praticava para anos. Então, Daniel podia fazer isso, podia ficar com fé, declarando a vida sem medo de morrer, mas foi porque para anos ele foi adorando o Senhor. No meio, ele estava em exílio. Foi lá provavelmente quando ele era adolescente. Mas ele foi disciplinado de praticar, a adorar o Senhor. Então, gente, não vem de repente assim que você pode resistir. Você tem que começar agora de praticar, de orar para Deus todo dia. Eu estava falando com alguém que a gente está discipulando. Como vai? Sempre perguntamos como vai o seu devocional. E olha, você não pode, sempre falamos isso em missão, você não pode, como que é, Scott? Fazer com... E você não pode trocar com intensidade o que falta em consistência. Quer dizer, é melhor orar todo dia para 5 minutos do que um dia por semana por 1 hora. Consistência é mais importante do que intensidade. Então vamos fazer o seguinte. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no meio de uma batalha e precisa de oração. Precisa confiar em Deus, mas você está no meio dessa batalha e precisa de oração, precisa que os irmãos estejam ao seu lado te encorajando. Então, esse lado, se você realmente precisa de oração por uma batalha mesmo, vem aqui na frente e recebe oração nesse lado, na minha direita. Mas vocês que não estão numa luta agora, mas às vezes reconhecem que vocês não resistem ao diabo no meio, não espera até que você está no meio de uma batalha. Você quer declarar que você quer ser consistente.
e quer receber do Senhor, vem desse lado na esquerda. Vamos aprender a lutar antes da batalha. Temos muitas pessoas do militar aqui. Soldados aprendem a lutar durante a batalha, e Cleison, ou antes? Antes. Então vamos aprender a batalhar antes que entramos na batalha, não durante. E a pastora diz nessa palavra: estamos numa batalha. Uma batalha em várzea, uma batalha às vezes em nossas casas. Tem batalha aqui em nossa cidade. Batalhas em nossas escolas. Vamos aprender a batalhar agora. Aqueles que estão no meio da batalha, confiem no Senhor. Ele é fiel. Ele vai ajudar você. Ele vai dar para vocês estratégia. Vai ajudar você a resistir. Tentação não é pecado. Jesus foi tentado e não pecou. Mas tentação é um convite do diabo para pecar. E é sua decisão de pecar ou não. Amém? Amém.